Cara, por que será que é tão difícil fazer uma pessoa enxergar uma grande oportunidade? Eu, particularmente, no começo da minha carreira, já perdi grandes oportunidades por simplesmente não ter prestado atenção no que estava na minha frente. E todo dia eu encontro com pessoas reclamando que não tem oportunidades na vida, ou que tudo que faz dá errado, que não tem sorte, a famosa sorte. E a gente está vendo aqui uma grande oportunidade passando na frente de centenas de pessoas e pouca gente aproveitando. Então, se você quer saber como a grande demanda por blocos de concreto celular só aumenta a cada dia e a quantidade de fabricantes não vem acompanhando essa demanda, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o grande problema que a gente que fabrica blocos de concreto celular está enfrentando hoje. Vamos nessa? E antes de começar, eu já queria que você enviasse esse vídeo para alguma pessoa que você conhece que procura uma grande oportunidade, ou que é um investidor, ou que trabalha na área, porque talvez ela possa ter um potencial muito grande de crescimento nesse negócio, assim como a gente está tendo. Então, muita gente conhece essa nova tecnologia, quer construir com os blocos, quer comprar os blocos todos os dias e não tem fábricas suficientes para atender. Olha que impressionante, não tem fábrica suficiente para aprender. Cara, isso até me dá arrepio, eu me arrepio todo quando eu escuto isso, porque a gente que é empresário, a gente que é fabricante de bloco, é o nosso sonho de consumo, a gente sempre sonhou com isso, né? Ter mais pessoas querendo comprar os nossos produtos do que a gente tem condições de atender. Na verdade, o ideal era ter um equilíbrio, né? A gente conseguir atender todo mundo que quer comprar os produtos. Muita gente querendo comprar e a gente fabricando muito, e aí todo mundo ganha, o consumidor ganha e a gente consegue faturar cada vez mais. Mas o que acontece hoje, principalmente aqui no Brasil, é um grande desequilíbrio, porque a velocidade de pessoas que conhecem esse método, que conhecem esse bloco, aumenta muito, mas muito mais rápido em comparação à quantidade de fabricantes ativos. Então, não sei se você sabe, mas a gente já tem um treinamento avançado há vários anos e a gente vem formando vários fabricantes por todo o país. Não é de agora, faz anos que a gente tem esse trabalho. Mas mesmo assim, a gente trabalhando em divulgar o método, em postar vídeos todas as semanas, dar dicas, ensinar novos fabricantes começando a atuação todos os meses, ainda tem muitos estados, tem muitas cidades em nosso país que não tem nenhum fabricante nem sequer próximo. Então é muito normal eu receber todo dia demanda de blocos. Tiago, eu estou em tal cidade e eu queria construir muito com esses blocos. E aí quando eu vou ver o fabricante mais próximo, o cara está a 750 km de distância, 1000 km de distância. E quando a gente vai fechar um frete para levar blocos nessa distância, fica totalmente inviável, porque você sabe, a gente está cansado de saber que frete aqui no Brasil é uma coisa muito complicada e muito difícil de fazer. Então, cara, envia esse vídeo, é um pedido que eu te faço antes de começar o conteúdo, envia esse vídeo para alguma pessoa que você acha que poderia ter interesse em conhecer essa oportunidade e quem sabe ganhar muito dinheiro trabalhando no mercado que vem crescendo muito e que tem muita demanda. Então, não custa nada você tentar mandar esse vídeo para uma pessoa e quem sabe no futuro ela não dá certo, não fica rica trabalhando com isso e acaba te agradecendo por ter apresentado a oportunidade. Beleza? Então beleza, falando da demanda crescente por blocos em todo o país. Então hoje a nossa sede é em Recife. A gente começou a fabricar aqui em Recife e eu consigo atender tranquilamente as cidades vizinhas. Então eu estou na capital do estado de Pernambuco e eu consigo atender, digamos, com facilidade, um raio de até 150 km. Eu acho uma coisa bem fácil de se realizar. Até 150 km eu chego numa cidade bem mais desenvolvida aqui no interior de Pernambuco, que se chama Caruaru. Eu chego na próxima capital do estado vizinho, que é João Pessoa. Então eu consigo atender uma região bem ampla. Lógico que o frete não é tão barato para a gente mandar blocos com 150 km de distância. É muito mais interessante mandar blocos aqui para a região metropolitana, a 40, 50, 60 km de distância, mas dá para atender de uma forma pouco onerosa, com um frete não muito caro, dá para a gente enviar blocos a 150 km de distância. E aí quando a gente vai para distâncias maiores, 250 km, como são as cidades do interior da Paraíba, cidades grandes, aqui no nosso estado de Pernambuco também, já fica mais difícil. Quando a gente vai alçar o frete, o valor do bloco aumenta muito. Por exemplo, a cidade de Garanhuns, aqui no estado de Pernambuco, tem muita demanda, tem muita gente querendo blocos lá. E ela fica a 200 km de distância da capital aqui, da nossa sede, da nossa fábrica. E aí quando a gente vai alçar o frete, alguns clientes não querem pagar, porque ele eleva o custo do bloco. Se você está em Recife e você compra um bloco por um valor, lá em Garanhuns esse bloco vai chegar com 30%, 40% a mais, só por causa
causa do frete, por causa dessa distância de 200 km de transporte. Agora, pior ainda é você enviar para um frete de 500 km de distância, 600, 700, 800 km de distância, como foi o caso de um pedido que a gente conseguiu fechar recentemente em Fortaleza. Então Fortaleza é a capital do estado do Ceará e fica a aproximadamente 800 km de distância aqui da nossa fábrica. E o pedido lá era grande, eram mais de 10 mil blocos para serem abastecidos numa grande obra lá. Então seria absurdamente inviável a gente produzir essa quantidade de blocos e enviar daqui de Recife para Fortaleza. A 800 km de distância, dependendo do tamanho do caminhão, talvez 15 a 20 horas de viagem, é muito longo, muito caro. O bloco com certeza ia chegar com o dobro do preço ou até mais lá no destino final. E aí o que foi que a gente fez? Como não tinha fabricante habilitado, capacitado para atender esse cliente lá em Fortaleza, a gente montou uma fábrica temporária lá. Então a gente correu lá em tempo recorde, a gente mobilizou uma fábrica, montou uma estrutura para atender exclusivamente esse cliente e mesmo assim a gente ainda conseguiu ter um bom resultado. Agora imagina se a gente tivesse uma fábrica já instalada, uma fábrica já montada lá na cidade, que poderia ser até de um parceiro nosso, até de um aluno meu. Não teria problemas, eu particularmente não teria problemas em repassar esse pedido para o meu aluno. Nossos vendedores trabalham dessa forma. A gente vende blocos em todas as cidades do país e aí quando a gente está mais ou menos com a venda fechada, a gente verifica qual é o fabricante mais próximo daquela obra e a gente compra os blocos do nosso parceiro, do nosso aluno e envia para o cliente. Então dessa forma o cliente ganha porque ele vai receber blocos com um frete mais baixo, com uma distância menor. O nosso aluno ganha porque a gente está vendendo o bloco deles e os nossos vendedores também ganham porque ganham a comissão nessa venda. Então é um ecossistema muito viável, é bom para todo mundo e no final das contas todo mundo sai ganhando, ninguém sai no prejuízo, é um negócio excelente. Então se houvesse algum aluno pronto para atender esse cliente lá em Fortaleza, eu não teria problema nenhum em repassar o pedido para ele e os nossos vendedores iriam ganhar a comissão sobre essa venda e o nosso aluno iria ganhar o lucro na venda dos blocos e o nosso cliente iria ganhar porque ele provavelmente iria receber blocos mais baratos. Mas como não tinha, a gente teve que correr e montar essa fábrica em Fortaleza. Até aí, ok. Só que a gente não consegue fazer esse trabalho em todos os lugares do país e até mais do que isso. Para pequenas obras que vão consumir 300, 400, 500 blocos, não é viável, porque o custo da gente se deslocar numa distância dessa, fabricar formas, montar estrutura, fazer reforma, botar tudo para funcionar, dar treinamento a funcionários, o custo disso é um pouco elevado. Então, para um pedido pequeno de 500, 600 blocos não é interessante, porque talvez o que a gente vai ganhar na venda desses blocos não consegue cobrir o custo que a gente teve na implantação da fábrica. Em Fortaleza deu certo porque era um pedido maior, mas para pequenos pedidos, que é o que geralmente acontece, não é interessante. Então, não é viável a gente sair viajando o país todo, montando pequenas fábricas e atendendo pedidos e vendendo 500 blocos aqui, 600 blocos ali. Não é interessante. E aí o que acontece? Quando o cliente está muito longe de um fabricante, o frete fica muito caro, fica inviável para ele comprar blocos e aí ele acaba sendo obrigado a construir no método tradicional, tendo prejuízo, tendo desperdício, todos os problemas que você já sabe que o método tradicional oferece, porque não tem nenhum fabricante próximo à região dele. E isso, cara, isso me deixa muito triste, porque hoje a gente já tem mais de 300 alunos formados em todo o país. Muitos estão fabricando, outros ainda não. Alguns estão estudando, ainda estão evoluindo. Tem gente que é mais rápida, tem gente que é mais lenta, então tem que se respeitar o tempo de cada pessoa. Mas apesar dessa grande quantidade de pessoas que já estudaram, já se formaram e já sabem fabricar blocos de concreto celular iguais aos nossos, poucas cidades são atendidas. Então a grande maioria do Brasil ainda não é atendida. Então eu estou procurando, estou selecionando fabricantes, estou precisando, na verdade, de parceiros para fabricar blocos de concreto celular por todo o país. Eu não sei se você tem interesse e também não sei, talvez você conheça uma pessoa que pode ter interesse nesse tipo de negócio. Então manda esse vídeo para ele, manda falar com a gente, porque a gente tem um treinamento avançado, que é um treinamento completo, onde a gente ensina exatamente como a gente faz aqui na nossa fábrica, passo a passo, não tem como dar errado. Todos os alunos que estudam com a gente elogiam, aprendem e têm capacidade de fabricar os blocos de concreto celular, só não fabricam
fabrica quem não quer. Então, demanda tem, mercado tem, estímulo tem e o custo de implantação de uma fábrica dessa é muito baixo. Se você vai colocar qualquer negócio hoje em dia, você vai gastar mais do que a implantação de uma fábrica de blocos de concreto celular. Porém, a fábrica de blocos de concreto celular tem muito mais demanda e a probabilidade de crescimento, a possibilidade de crescimento é muito maior em relação a outros negócios que já existem pelo mercado e que você vai ser só mais um do mesmo, entendeu? Por exemplo, aqui na nossa cidade recentemente houve uma onda de lojas de açaí. Eu não sei como é aí na sua cidade, mas aqui é muito comum você chegar em toda esquina e ver uma loja de açaí, uma sorveteria, açaí não sei o que lá, açaí gourmet e tal. Então é fácil você encontrar uma loja que vende açaí e cada um no seu estilo de açaí. Se você vai montar uma loja desse porte para vender açaí, como muita gente já tem fazendo por aqui, você vai gastar pelo menos aí uns 15 a 20 mil reais de equipamentos, de acessórios, de insumos, de reforma, de layout da loja, enfim, toda essa parte burocrática de formação de uma empresa exige um investimento. E com esse valor você monta tranquilamente uma pequena fábrica de blocos de concreto celular, começa a fabricar os blocos aí na sua região e a partir que for surgir a demanda, que for montando uma carteira de clientes, que forem entrando mais pedidos, você vai reinvestindo e aí você vai ampliando a sua produção. Você pode começar fabricando 10 blocos e aí o seu investimento vai ser baixinho, porque você vai comprar menos formas. Para 10 blocos você só vai precisar de 5 formas, cada forma nossa faz 2 blocos, então começa devagarzinho com 10 blocos e aí todo dia você faz 10, outro dia mais 10, completa 20, depois 30, depois 40. Com 100 blocos já dá para fazer um kitnetzinho, uma casinha pequena. Então você começa a girar isso, daqui a pouco você compra mais 5 formas e depois mais 5 formas e assim sucessivamente até você ter uma produção diária de 100 blocos e 200 blocos por dia. E aí quando chegar nesse nível, você vai estar numa situação muito confortável, com um bom lucro garantido todo final do mês e com a fábrica rodando e produzindo blocos todos os dias. Então todo mundo começa pequeno. Quem tem condições, quem tem dinheiro para investir, pode começar mais avançado, como alguns alunos nossos que já têm maior potencial de investimento, começam com produção maior. Outros têm poucos recursos, estão ali apertados, divide o curso no cartão em 12 vezes e começa devagarzinho e vai girando até conseguir montar uma carteira de clientes grande e conseguir investir mais na linha de produção. Não importa em qual situação você está hoje, o que importa é a decisão, é o primeiro passo. Então, sem o primeiro passo, ninguém consegue chegar no final da maratona. Então, tem que dar o primeiro passo. Então, se você não quer perder uma oportunidade como essa e quer apresentar, quer se posicionar como um dos pioneiros no mercado em extrema expansão e que nos próximos anos provavelmente vai dominar o mercado da construção civil aqui no nosso país, tem que começar agora. Tem que ser pioneiro e se quiser saber mais sobre o nosso programa avançado, sobre o nosso treinamento completo, onde eu passo todo o procedimento que a gente utiliza na nossa fábrica e qualquer pessoa vai conseguir fabricar blocos tão bons ou até melhores do que os que a gente fabrica aqui. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos, tem nosso e-mail, tem nosso WhatsApp. Manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de te mandar essas informações. Quem sabe você não decide fazer parte do nosso grupo e em poucos meses você vai estar com a sua fábrica produzindo aí na sua região e nós, nossa equipe de vendas, vai ter o maior prazer em vender os seus blocos e distribuir blocos saindo da sua mão para cidades próximas e obras próximas da sua região. Beleza? Então, era essa mensagem que eu tinha para te passar hoje. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.